E aí, tudo bom contigo? Hoje a aula é sobre a primeira lei da termodinâmica aplicada às transformações gasosas. Lembra da primeira lei da termodinâmica? Aquela que te diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho? Como é que a gente aplica isso às transformações isotérmica, isobárica, isocórica, isovolumétrica, adiabática, né? Aquelas 4 transformações. Tá? E tu pode aplicar essa lei de conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, a essas transformações. Vamos lá então para a aula. Primeiro, relembrando que a variação da energia interna é diretamente proporcional à variação da temperatura. Energia interna é tudo aquilo de energia que um gás possui. Quando a energia interna aumenta é porque a temperatura aumentou. Quando a temperatura diminuir é porque a energia interna diminuiu e vice-versa. Tá? Sempre que a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Sempre que a temperatura diminui, a energia interna diminui. E sempre que a temperatura não muda, a energia interna também não muda. Lembrando que a temperatura está relacionada com a agitação térmica das moléculas. Quanto mais agitadas elas estão, maior a temperatura. Quanto menos agitadas elas estão, menor é a temperatura. Vamos aplicar a transformação isotérmica. Quando tu pega um gás, faz uma transformação sobre esse gás e a temperatura dele não muda. Ou seja, a variação da temperatura é igual a zero. Gente, se a temperatura não muda, obrigatoriamente eu posso te dizer que a energia interna não muda. A variação da energia interna é zero. E daí, se a gente botar na equação da primeira lei da termodinâmica aqui, é só a gente substituir zero por variação da energia interna. Aí zero fica igual a Q menos W, fica Q igual a W. Se eu passar o W negativo para o outro lado, positivo, fica Q igual a W. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que a quantidade de calor é igual à quantidade de trabalho, certo? E daí na transformação isotérmica, por exemplo, nessa expansão isotérmica que eu estou te colocando aqui, o gás está recebendo energia na forma de calor e tudo aquilo que ele recebe na energia na forma de calor, ele está realizando na forma de trabalho. E daí o que acaba acontecendo? Se ele recebeu 100, ele gasta 100. Se ele recebeu 200, ele gasta 200. É isso aqui que essa equação está te dizendo. E daí, se não muda a energia interna, porque tudo que aquilo que ele recebeu ele gastou, né, na expansão, aí não muda a temperatura. Tu vê que as moléculas continuam se agitando exatamente da mesma maneira, como estavam antes, e daí a temperatura não mudou a energia interna. E a gente tem também a compressão isotérmica, por exemplo. Tu realizou trabalho sobre o gás, mas aquele gás está num ambiente frio, e daí ele perde energia na forma de calor. E se tu botar a mesma quantidade de trabalho de calor, no total ele não ganhou nem perdeu energia, né, na conta geral. E daí não variou a energia interna. E se não variou a energia interna, não variou a temperatura do gás. Tá? Outra coisa, gente, que eu posso te perguntar aqui, ó, olhando essa figura. Na expansão isotérmica, a pressão do gás, ela aumenta ou diminui da fase inicial para a fase final? Pô, gente, olha bem a figura. Pressão não é a quantidade de colisões que acontecem contra as paredes do recipiente? Olha o espação que as moléculas têm para percorrer agora. Olha o tempão que vai levar para uma colisão acontecer em relação a esse espacinho que elas estavam colidindo toda hora. Então, na expansão isotérmica, a pressão do gás diminui. O volume aumenta, né, já que é uma expansão. E a temperatura permanece igual, já que é uma isotérmica. Isotérmica, a temperatura não muda. E na compressão isotérmica, o que acontece com a pressão? Do início para o fim. Do início para o fim, a pressão aumenta. A temperatura não muda e, como é uma compressão, o volume está diminuindo. Certo? E é importante que tudo que recebe na forma de calor, gasta na forma de trabalho, ou tudo que recebe na forma de trabalho, gasta na forma de calor. Transformação isovolumétrica. O volume não muda. Gente, se a variação do volume é zero, é porque não teve trabalho. Trabalho só acontece quando ou tu comprime o gás, e tu diminui o volume dele, ou quando o gás se expande, quando o volume aumenta. Se o volume não mudar, a variação do volume é zero, e daí o trabalho é zero também. Na equação da primeira lei da termodinâmica, a gente fica que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Claro, ou vai entrar calor ou vai sair calor, porque trabalho não tem, porque não tem variação do volume. É isso que essa equação está te dizendo aqui. Tá?
Muito bem, se eu deixar um pistão fixo aqui, ó, estiver adicionando calor naquele gás, só que eu adicionei calor e o gás não tem como se expandir, porque eu fixei ali o pistão, né? Eu botei, sei lá, um prego ali, não deixando o pistão se movimentar para cima. O que vai acontecer? Tu está botando energia no gás, a energia interna dele vai aumentar. E daí as partículas vão começar a se movimentar mais rápido, porque tu está adicionando energia, a energia interna aumenta, e sempre que aumenta a energia interna, aumenta a temperatura. E posso te perguntar também o seguinte, nessa transformação isovolumétrica, o que aconteceu com a pressão sobre o gás? A pressão do gás aumentou, né, gente? Antes as moléculas estavam se movimentando devagarinho, uma certa taxa de colisões contra as paredes, tu adicionou energia, elas começaram a se movimentar mais rápido, e delas estão colidindo mais contra as paredes. Então, o número de colisões aumenta, a pressão aumenta. E se o gás perder calor, a energia interna diminui, a energia interna diminuindo, a pressão vai diminuir também. Neste caso aqui, né? Por quê? Porque se eu diminuir a energia interna, diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, as moléculas estão se movimentando mais devagarinho. Se as moléculas estão se movimentando mais devagar, a taxa de colisões vai reduzir. E daí reduz a pressão. Muito bem. Transformação isobárica não tem simplificações que possam ser feitas. A equação da primeira lei da termodinâmica é essa aqui mesmo. Certo? Vai ter calor e trabalho e não vai ter nenhuma simplificação. E por fim, a transformação adiabática. A adiabática, gente, é uma transformação que acontece muito rápida ou com um isolante térmico muito bom, tá? Na transformação adiabática, não tem troca de calor. A adiabática também tu pode pensar como uma transformação acalorada. Tá? Acabei de inventar essa palavra aí que acho que nem existe no dicionário, tá? Acalorada, de que não tem calor, certo? Porque ela é muito rápida. Se tu fizer uma compressão muito rápida no gás, o que tu tá fazendo, né? Tu pega o gás e faz assim, ó, pum! Comprimiu ele muito rápido. Gente, tu tá adicionando energia muito rapidamente. E daí, gente, se tu adiciona energia muito rapidamente, o gás esquenta muito rapidamente. E ele esquentando muito rapidamente, não vai dar tempo de ele perder energia na forma de calor para o ambiente, porque o gás e o ambiente, digamos que eles estivessem em equilíbrio térmico, e daí do nada tu comprimiu o gás muito rápido, e ele aumentou a temperatura muito rápido, é como se não desse tempo de o gás se comunicar com o exterior e dizer, olha, exterior, eu estou mais quente que vocês, logo preciso perder calor, entendeu? Essa que é a ideia. Como acontece muito rápido, não tem perda de calor. Muito bem. E daí o calor é igual a zero, usando na equação da primeira lei da termodinâmica, se o calor é igual a zero, a variação da energia interna é menos o trabalho. Na expansão adiabática, o que acontece, gente? Na expansão adiabática, o volume aumenta, e se o volume aumenta é o gás que está realizando trabalho sobre o ambiente, diminui a energia interna, e por diminuir a energia interna, diminui a temperatura, né? O gás está ali, as moléculas estão se movimentando. Tu deixa o gás se expandir muito rápido. Por haver essa expansão, o gás está perdendo energia para realizar essa expansão. E está gastando da onde? Está gastando da sua energia interna. Por diminuir a energia interna, diminui a temperatura, as moléculas ficam mais lentas. Então aí é o que acontece na expansão adiabática. E na compressão adiabática, o que acontece é o seguinte, tu realiza trabalho sobre o gás, esse trabalho é realizado muito rapidamente, tu aumenta a energia interna e por aumentar a energia interna, aumenta a temperatura também, certo? Então essa foi a aula sobre a aplicação da primeira lei da termodinâmica nas transformações gasosas. Ficou com alguma dúvida? Não entendeu algum conceito? Deixa aí o comentário, se gostou da aula também, deixa um like aí, pelo amor de Deus. Eu sei que eu deveria falar isso no começo da aula, porque está todo mundo assistindo e no final da aula. Geralmente no YouTube somente 10 a 15% estão assistindo, mas se tu ficou até o fim foi porque tu estava entendendo, porque tu estava gostando, e para mim o que importa são essas pessoas darem um like, tá? As outras só dá like por like para conseguir chegar lá em cima no YouTube, foda-se, tá ligado? É isso. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.